E aí, pessoal, mais uma vez mais um episódio do nosso Terapia Crítica, o podcast que une filosofia, psicanálise e não tem papas na língua. E hoje o tema é legal, o tema é bem profundo, pesado e sobre narcisismo terapêutico, a vaidade disfarçada de evolução. Mais uma vez, ao lado de duas mentes brilhantes, doutora Fátima Rodrigues, que já me proibiu de chamar ela de doutora, e doutora Ramiro Leal, que até agora não me proibiu, e eu vou continuar chamando as duas de doutora do mesmo jeito. E não tem efeito. Sejam bem-vindas. Um prazer mais uma vez estar por aqui. Para mim também. Um prazer estar compartilhando esses momentos com vocês. Então, se você não nos segue, segue Terapia Crítica. Aí embaixo estão os nossos arrobas. Segue Terapia Crítica, curta, compartilha, comenta e simbora para mais um Terapia Crítica. E eu vou iniciar já batendo na mesa aqui, que eu sei que o meu diretor ele já reclamou, o meu produtor já reclamou com a questão do áudio. Vocês já pararam para pensar que tem muita gente que está parecendo ser evoluída, mas na verdade só ficou craque em repetir palavras maravilhosas e lindas que aprende no set terapêutico? Sim, é porque muitas vezes é mais fácil a gente demonstrar por fora uma coisa do que fazê-lo na prática, né? Trazer aquele conhecimento para a modificação íntima. É bem a cara de um narcisista, né? Você mostrar que tem todo o conhecimento, que domina a situação, quando na verdade ele não tem aprofundamento. Mas isso me lembra muito também, e a gente até estava conversando antes, aquelas frases de efeito dos coaches, naquelas palestras maravilhosas de incentivo, mas que falam muito bonito, só que não alcançam em profundidade. É como empacotar a solução, mas ela não vai resolver. Então, chega para você aquela Receitinha de bolo. Isso, tá tudo pronto aqui. Vamos, pega, compra, que aqui você vai resolver tudo. E essa é a graça da filosofia, né? Porque as pessoas, e eu entendo sim que o conhecimento eleva o nosso nível interno e externo, mas ele precisa ser internalizado para conseguir extrair algo de valor e de real. O conhecimento por si só, ele não traz a modificação, né? Você realmente precisa viver aquilo. A gente conversou sobre isso em um episódio anterior, doutora, Sim. com a questão sobre o estoicismo, uma escola filosófica que fala justamente sobre eu não tenho controle sobre as coisas que não me deixar afetar sobre as coisas que eu não tenho controle. Eu não tenho controle se hoje vai chover ou se vai fazer sol, por exemplo, então aquilo não pode abalar o meu planejamento diário. Um exemplo bem tosco. Então, o narcisista ele é complicado. E quando você envolve para o lado terapêutico e você tem uma necessidade de controle sobre isso, é bem punk. Com certeza. Outra pergunta. Por que o discurso da cura emocional se tornou mais um palco para o ego performar? Porque, principalmente, a modificação, ela exige você sair da sua zona de conforto. Exige que você se proponha, que você esteja aberto a mudar. E não é fácil. A gente falou isso no episódio passado, o processo de mudança. Se você ainda não viu o episódio passado, foi a entrevista com a doutora Fátima Rodrigues, então é só você voltar um pouquinho e vai ter entrevista com ela maravilhosa. O processo de mudança ajuda a você atravessar essa fase, como você está falando. Então, até você ter essa aceitação que você precisa mudar. E chega muita gente no site terapêutico, muito paciente, cliente, que quer que a mudança aconteça, mas que você traga ferramentas e técnicas para que ele mude os outros e não a si mesmo. Como e se não é fosse assim que funciona. Pronto, né? Eu quero uma receita aqui pronta. Você vai me dar a solução para isso. E quando eles entendem que não é assim, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Pois é. Aí começa o processo de autoconhecimento, se por acaso ele quiser aprofundar. Sim. E aí vem uma grande questão, que é, porque de onde vem essa necessidade de parecer evoluído?
De fato, ao invés de amadurecimento, eu aparento estar evoluído, ter superado algo, e na verdade não. Movimentação da sociedade, né? Porque primeiro que você amadurecer envolve você se implicar no processo, envolve você se dar abertura para mudar, lapidar aquilo que está em si, e você aparentar essa mudança não envolve nada. Envolve você só fingir, envolve você assumir uma persona, você colocar uma máscara. A sociedade, isso me lembra muito a questão de... Você tá bem? Tá tudo bem com você? Muitas vezes a pessoa pergunta, não é porque quer saber se você realmente tá bem ou não, mas porque aquilo ali se tornou uma pergunta de educação. Habitual. E eu acho assim também que é uma coisa, não é que eu acho, a gente vê que é um processo de validação. Eles estão procurando ser validados. Então, se eu tenho a resposta para tudo, se eu consigo dar a solução para aquilo que você está procurando, eu vou ser validado. E é o que a sociedade hoje está muito ligada nesse processo. Ser para o outro. Isso. A internet também, ela tem uma movimentação que ela coloca muito essa imagem, né? De você aparentar ser para o outro. Para que as pessoas comprem. Se ela está nesse processo, se ela conseguiu, então, através de mim, ela vai comprar essa solução. E quais são os perigos dessa falsa evolução? Porque é perigo, né? Porque é um perigo imenso de você viver para aquilo que o outro percebe de você. Cair na realidade e depois ver que ele não dá conta, que ele não é o que ele promete. E quando essa realidade chega, quando ele se entende, aí entra num processo... Cara, eu passei por isso ano passado. E você se olhar no espelho e não reconhecer quem você é. Isso. É a pior hora. É horrível. É horrível. É você estar numa fase de frustração. Você se prende ali e... Precisa de ajuda. É desafiador porque também envolve você ter que reconhecer que precisa de ajuda. Isso. Aí justamente, né, a hora que vai cair na real, como é que eu vou conseguir sair dessa situação sozinho? Imagine, quando você faz essa autoavaliação, aí você entende e vai procurar uma ajuda, então assim, já é parte do processo. Você está precisando e eu vou atrás. E essa questão assim da falsa evolução nas relações envolve também que você não está mudando, as coisas não estão mudando, só está no discurso e não na prática. Então, se não existe mudança, isso também acaba implicando o próprio processo terapêutico, para quem faz e não muda. Resistência, né? Fica lá, resiste a tudo, nada é para ele, porque a gente está conduzindo. A gente está conduzindo, mas ele acha que não é para ele. Então, até chegar nesse entendimento, leva tempo. E aceitação, né? Aceitar, eu acho que é o pior. Mas é um porque processo. Eu acho que aceitar é o ponto de partida para você entender que há uma necessidade de mudança. Mas nem todo mundo, na verdade, eu acho que a maioria que chega no processo da psicoterapia, da terapia em si, não chega aberto para aceitação. A gente tem que passar por toda uma etapa, até mesmo de autoconhecimento e autodescobrimento do próprio paciente, para aos poucos ele tomar essa consciência de fazer parte da terapia. Exatamente. É porque muitas vezes, na prática falando, quem marca uma sessão de terapia nunca é o paciente. É sempre alguém que marca para o paciente. Nele a necessidade é geralmente uma esposa valorosa, né? Que é assim, você vai para terapia sim, comadre, você está me aperreando demais. Uma mãe, um amigo. Alguém que vai aconselha. E marca, olha, entra aí nesse Instagram, vê esse terapeuta aí, você vai fazer terapia sim. Então, assim, nem sempre a pessoa consegue enxergar a necessidade de uma mudança. Foi aquilo que a gente estava conversando sobre ele se acostumar com a dor. E esse é um problema, porque ele se acostuma com a dor e involuntariamente ele acha que não necessita da terapia. Quando chega no processo terapêutico, ele começa a ter resistência para a mudança da terapia, aí vai novamente para aquele processo de simplesmente conhecer as palavras maravilhosas, frasezinhas mágicas, e começar a externalizar frases bonitas. Eu vejo muita gente que diz o seguinte, não, eu vou fazer terapia agora. Aí coloca um coach na internet. Bum. Isso.
Você vai conseguir, você pode, se olhe no espelho, faça isso, faça aquilo e Tá tudo resolvido. não tá, E velho. não sai do canto. Não tá. Por mais que a gente tenha uma receitinha de bolo, que exista um processo, mas existe a subjetividade do indivíduo. Então, para cada um vai ser de uma forma diferente. E precisa de uma intervenção crítica quanto a isso. O olhar do terapeuta crítico, que ele tem um olhar clínico para isso, crítico, para poder justamente conseguir fazer essas intervenções. Isso. Respeitando o paciente, mas ao mesmo tempo puxando para a implicação. É um trabalho, né? E aí, para conduzir essa sessão, ele imagina fazer isso na internet, como tu falou aí. Ele vai lá, bota no... E tem muitos fazem isso, Imagina. muitos. Como vai? Porque tem o ego massageado. É bonitinho você ter o ego massageado por É. palavras bonitas que duram, os cortes que duram 3, 4, 5 minutos, rios que não duram 1 minuto. É, E você sair, eita, Era que tudo massa, que eu palavra queria. bonita, eu precisava ouvir isso, porque as pessoas Precisava estão disso acostumadas hoje. a escutar uma frase ou uma intervenção daquilo que massageia o seu próprio ego e nunca que gere uma mudança, uma intervenção. certíssimo. Porque ainda não existiu a abertura para mudar. Esses são os melhores para trabalhar. Não, Mas desafiadores também. É lindo quando você... A gente falou sobre isso, sobre o paciente que acha que tenta nos enganar, né? Que É. tenta nos burlar, que tenta... O bichinho, é. meu Deus! Tão novo. A gente aprende a respeitar. É. Faz parte. É, A gente respeita o o movimento tempo do dele, outro, né? o tempo do Inclusive, outro. teve um tempo atrás que eu olhei pra ele e falei, por que você tá tentando me enganar? Aí ele, eu não estou tentando lhe enganar, não. Aí eu olhei pra cara dele e fez, eu estou tentando lhe enganar. Mas às vezes também é uma movimentação de tentar se enganar. Mecanismo de defesa. A mudança nem sempre é bem vista, né? É porque muitas vezes faz com que a pessoa tenha atitudes, escolha os caminhos desconfortáveis. É verdade, é mexer numa caixinha que estava lá fechada Há muito tempo. e que E tava guardada, a pessoa não via que mexa tava com ela, ali. porque vai sair muita coisa e coisas que não são boas para ela nesse momento. É aquele assim, é ruim, mas é bom. É, pois é. Só que eles só vão entender quando vai vivenciar as etapas. Isso. E agora eu vou fazer uma pergunta para a terapia, para o terapeuta e também para o paciente, que eu sei que vocês dois também são pacientes. Que é como é que podemos identificar se a pessoa está buscando uma transformação real ou só alimentando a autoimagem? Porque dá sinais. O processo, se ele A acontece, gente, enquanto vem de terapeuta, a dentro gente pra consegue fora. identificar do paciente esses sinais, mas a gente, enquanto paciente, a gente consegue também identificar, até porque a maioria dos de quem está nos assistindo, eles também são pacientes. Eu acredito que é exatamente não só pela forma como chega a demanda, mas pelo processo, pela postura que se assume ao longo das sessões dentro do set terapêutico e também do lado de fora, né? Onde a Isso. vida acontece. E a gente vê isso sem nem estar perguntando. Quando eles chegam, a gente já vê, já nota na postura dele. Então é uma mudança que vem de dentro para fora. E quando tem efeito, a gente enxerga. Então, por mais que eles achem que eu não estou tendo efeito, não está resolvendo, a terapia não está fazendo isso para mim, mas a gente está enxergando e esse processo, ele está vivendo, aí só que não é tão rápido para ele poder se enxergar. Muitos Não querem é isso? uma coisa assim de 2 meses. Isso. Eu quero 4 sessões de resolver minha vida. Olha, e geralmente temos colegas psiquiatras que fazem isso, né? Não, você vai para tal terapeuta porque lá tem porta de entrada e porta de saída. Como se houvesse um prazo estipulado e o prazo é determinado pelo Se próprio fosse- paciente, nunca é determinado pelo terapeuta. Pois é. Uma venda, né? Olha, 4 sessões você se cura disso. 10 sessões você... Então, O mercado faz isso, Não né? é. Pacotes. pois é. Pacotes de tantas sessões. Ô, Pois gente, não é assim não que funciona não, gente. É porque eu acho que, pelo menos na visão mercadológica, existe uma questão de tentar sustentar o cliente no lado financeiro. Por quê? Porque, Que gera previsibilidade. É. sim, mas ao mesmo tempo é uma questão de... As pessoas ainda desvalorizam a terapia porque envolve a subjetividade. Então, é uma forma de sustentar a pessoa por um pouco mais de tempo para mostrar a importância, para tentar converter
Dizer que se você passa mais tempo é porque está sendo um processo bem feito. Quanto mais eu Tá se ficar... implicando. Isso. Aí vai, o E você resultado também será melhor. sentir a transformação, né? Dá tempo Sim. do paciente sentir a mudança na vida dele. É. Mas envolve realmente essa percepção. E aí vem outra questão sobre o que diferencia o processo terapêutico verdadeiro ou um teatro emocional bem ensaiado. Porque a gente encontra também terapeutas que entram nessa onda, né? Mas até quando ele se sustenta? Quando não tem uma base, quando você não consegue conduzir, até quando você vai ficar diante de uma situação que você não vai conseguir levar? E a gente consegue identificar. E é muito interessante porque isso também vai... Eu acho que foi até uma coisa que eu falei pra você numa mensagem, que tanto existe psicanalista bom, como existe os ruins, como existe psicólogo bom, como existe os ruins. Tem aqueles que não vão estar nem aí. Sim. E que eu acho que nem deveria ter escolhido essa área de atuação. Muitas vezes escolhe por uma questão de status, ou porque acredita que é um trabalho que você não precisa trabalhar, que você não precisa se implicar. E então você vai estar ali só ouvindo, e que aquela escuta é só ouvir e entrar por um ouvido e sair pelo outro. É isso, receber o dinheiro, tá ótimo. E a gente vê isso também com o excesso de, o excesso de laudos, né? A gente conversou sobre Todo isso, mundo. de um dos nossos seguidores lá de São Paulo Foi. nos enviou uma mensagem justamente sobre como nós terapeutas vamos tratar. Eu enviei para a senhora também, não foi enviei para a Juas. Isso foi aquele áudio É aquele áudio gigantesco. gigantesco. Ele fez um podcast pra Foi, gente. ele fez Foram um várias podcast. perguntas dentro. Eu disse, vou ouvir duas Eu vezes disse, eu pra vou entender as cit- perguntas. Eu vou jogar o áudio dele aqui pra gente fazer um episódio só com ele. Assim. Que ele justamente isso, né? Como é que tem muitos terapeutas que estão colocando numa caixinha o paciente, retirando a subjetividade, colocando o laudo, por exemplo, como uma Laudo informação daquilo que ele é, rotulando o paciente Rotulando. e como se estivesse tirando da gaveta os métodos de intervenção, por exemplo, que são E adaptáveis a aí- qualquer um. Como se fosse novamente, assim, a gente tivesse num retrocesso, né, de ação, reação. Se a pessoa tem esse comportamento, então resolve aqui, faz aqui de uma forma X, então vai ter um resultado Y. E não é assim. Por mais que a gente tenha o embasamento técnico, por mais que a gente tenha todo um suporte de técnicas, mas esse suporte ele vai nos ajudar dentro do processo, mas a gente precisa primeiramente enxergar o ser humano em sua subjetividade. Isso. Respeitar o tempo dele, a demanda que ele traz. Saindo E- do script. Não olhem lá assim pra vem. mim. Não olhem, não olhem, não olhem. Vai de volta. pergunta. Chegou paciente. Já chegou algum paciente pra vocês rotulando a si mesmo Já. Já, com e certeza. Já tem tentando laudo pronto. forçar, Já venho com o laudo pronto, eu já Tentando tenho isso, se eu faço forçar. isso. Dizem isso de mim. É. E aí, como é que eu faço Eu- agora? eu E ele falava pra todo mundo. Eu posso que eu tenho laudo. tenho laudo. Então, assim, diante disso, você não pode nada. E assim... Eu melhorei, eu Ah, é, melhorei, né? eu Tá. melhorei. A terapia me fez eu bem. tô falando isso pra ela, já pra ela cuidar. Então, assim, tem pessoas que já chegam, tem um laudo, eu sou assim, eu não consigo mudar. E agora, o que é que eu faço? Cara, O que é que você- e é isso que é interessante, porque entender que não é tanto do lado de cá como paciente, ou do lado de lá como terapeuta, ou vice-versa. Nós não somos perfeitos, nós não estamos voltados. A gente é sujeito a erro, nós estamos sujeitos aos erros, às interpretações próprias erradas. Isso é normal. As frustrações. Isso. Acho que é por isso que a gente precisa fazer terapia. Aham, sempre. Porque a gente também precisa tratar o nosso lado pessoal. Pois é. Porque isso pode respingar no profissional. E para terminar, concluirmos mais um dos nossos episódios geralmente o paciente ele vai com a intenção de se curar, ou ele percebe isso no meio do caminho, ou ele só quer ser admirado pelo aquilo que ele aprendeu a nomear, a sua própria dor. Ah, porque eu tenho isso, ah, porque eu tenho tag, ah, porque eu tenho aquilo, e começa a
nomenclaturas bonitas. Pode ir pelos dois motivos. Majoritariamente se busca o processo de cura. Porém, contudo, todavia, a maioria tem uma certa dificuldade em aceitar que precisa trabalhar em si mesmo. É muito Justo. querer se curar, mas mudando os outros. Então, é dentro do processo terapêutico que a gente vai apontando como é que as coisas funcionam. Vai direcionando para ele entender que o processo tem que partir dele. Vem de dentro. Até E porque ele o quer contato mudar. da gente é com ele. Isso, ele quer mudar as pessoas que estão em volta. Só que o problema, como eu te falei lá É ele. no episódio, é ele. ele. Ele causou e ele vai ter que entender de onde partiu para De uma poder certa resolver. forma, assumir a responsabilidade Pois é. pelos próprios atos. Não é tão fácil, né? Não. Com certeza não. É um desafio. Mas é um desafio muito bonito. A busca pelo eu é infinita. E mais uma vez encerramos o nosso Terapia Crítica. Agradeço a você. Cara, maravilhoso esse episódio. Eu gostei muito, muito, muito. Vocês são demais. Muito obrigado, doutora Fátima Rodrigues, doutora Ramile Leal. Segue nosso Terapia Crítica. Os arrobas estão aqui embaixo. Curta, comenta, compartilha e é nóis. É nóis. Cadê o tchauzinho? Valeu. Valeu.